Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e nós iniciamos agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito. Vamos entender como que está se iniciando a colheita da soja por lá, como é que está também a questão do arroz. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Bom dia, Letícia, é um prazer voltar a falar com vocês. Realmente esse ano as coisas não foram fáceis, nem para o plantio e agora, por consequência, também para a colheita. Nós não conseguimos ainda terminar a colheita do arroz, ainda deve faltar uns 30% da lavoura e normalmente já devíamos ter terminado essa colheita. Mas na verdade ela tem sido intercalada por chuvas, né, que nos impedem de continuar. E de outra parte, o plantio da soja, que recém está num processo incipiente de colheita, talvez com 2% da área colhida, nós tivemos também problemas, porque tínhamos uma previsão de plantio da ordem de 160 mil hectares e devemos ter plantado algo em torno de 130 mil hectares, ou seja, quase 20% abaixo do que era pretendido. E todo esse plantio também, muito intercalado também pelas chuvas, evidentemente, e que estão acarretando uma circunstância estranha, porque agora a gente vai colhendo aos poucos, porque o plantio também foi aos poucos. Então, ainda ontem eu estava olhando a minha lavoura, tem áreas que eu já colhi de soja, tem áreas que eu já colhi, tem áreas que estão quase em condições de colher, e tem áreas ainda que vai levar um tempo para amadurecerem o suficiente. Então, realmente foi um ano muito difícil, muito complicado. Isso que não estamos falando nem em preço, né? Estou falando só no físico da nossa lavoura, que foi difícil. O arroz tem um mercado bom. Felizmente, nós nos conscientizamos sobre a necessidade de diminuirmos um pouco as nossas lavouras e o arroz está com preço razoável. Mas a soja... realmente nós vamos sofrer porque nós plantamos essa safra com insumos muito caros e agora estamos colhendo com preços bastante defasados, o que vai demorar para que a gente consiga fechar essas contas. Mas o que vamos fazer? Agora temos que colher. E essa colheita da soja, como eu te disse, ela vai ser muito escalonada, né? Porque ela vai ser mais ou menos de acordo, evidentemente, com o plantio, que também foi assim. E José Roberto, você tocou na questão do preço e era uma das coisas que eu queria perguntar. Quanto mais ou menos está rodando as negociações, o valor da saca de soja por aí? E eu queria saber, essa diminuição da área que teve, né? Você comentou de 160 mil hectares que era a previsão de ser plantado, se plantou cerca de 130 mil hectares. Essa redução foi por causa de ter saído um pouco daquela janela ideal de plantio ou foi desestímulo por causa dos preços baixos de venda? Não. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a questão da diminuição. Ela foi toda decorrente da impossibilidade do plantio. A gente aqui é aquela história, a agricultura, se tu para de pedalar, a bicicleta ela cai, na agricultura também, a gente tem que plantar, não tem como diminuir muito. E até porque esses preços da soja a gente acompanha de longe, mas a gente não tem a menor influência nisso aí, né? Então são preços internacionais do mercado, do humor da China, então as coisas estão muito longe da gente. A gente planta o máximo, não conseguimos plantar o total porque o tempo não permitiu. E o preço a gente está esperando, né? Não tem muito o que fazer, já está plantado. Agora nós temos que colher e plantar e vender pelo que for possível. É por aí. E, José Roberto, eu entendo que como a colheita está ainda se iniciando, ainda muito incipiente, não dá para se ter uma noção da média de produtividade, mas eu queria saber de você, né, com essas chuvas que chove bastante, aí para um pouquinho, chove bastante, para um pouquinho, e vai atrasando o processo de colheita. Tem já relatos de grãos avariados, alguma questão nesse sentido, ou também pragas ou doenças por aí por causa da soja e por causa dessa questão dela ainda estar no campo, de ter sido muito escalonada?
Não, na verdade, a gente ainda não tem uma noção muito clara da produtividade. Agora, doenças nós, por enquanto, não constatamos nada. As lavouras estão limpas, estão bem na questão sanitária. O problema todo é que com essa umidade pode causar mofo, né, no produto. Nós certamente vamos ter uma perda também decorrente do atraso da colheita, que é decorrente do atraso do plantio, né? Ou seja, nós plantamos até fora do momento ideal. E, evidentemente, agora nós vamos ter que colher menos. O que vamos fazer? Vamos ter que colher menos. Inclusive, eu, particularmente, não plantei tudo que eu pretendia por absoluta impossibilidade devido ao clima, né? Mas, em princípio, a gente não tem noção. Porque outro detalhe importante é que a gente está colhendo aos poucos, né? Então fica até difícil. A gente não consegue terminar um talhão, não consegue terminar um local para ter uma ideia da produtividade. As primeiras colheitas, as primeiras notícias que nós recebemos aqui no sindicato, é de que houve uma certa queda em relação ao ano passado. Mas não é uma coisa ainda definitiva, mas a gente não tem ilusão, a gente tem noção de que vai haver uma quebra na produção, sem dúvida. Agora, outra coisa que eu queria deixar bem claro para os seus ouvintes é que nós estamos falando de Dom Pedrito, né? Sim. Outros locais a gente não tem tanto conhecimento assim. Em Dom Pedrito a situação é essa. Inclusive, só a título de curiosidade, Dom Pedrito hoje é o município que mais planta soja no Rio Grande do Sul. Então, pode ser um bom termômetro aqui, porque esse problema climático aconteceu em todo o país, né? Em todo o estado, desculpe. Em todo o estado é possível, então, que a gente tenha uma quebra razoável na nossa safra, pelo menos na nossa região. E é aquilo, né, José? É a colheitadeira que vai mostrando, né, a produtividade, e quanto mais para o final é que a gente consegue ter essa percepção. Exatamente, com certeza, né? Precisamos de um pouco mais de colheita para ter uma ideia da produtividade. É isso aí. Vamos ter que esperar. José Roberto, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas para trazer a realidade, então, dos cultivos diretamente de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, prazer sempre às ordens. Um abraço a todos. Bom dia. Tá aí, então, estivemos com o José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações tanto sobre a soja, que ainda está começando a colheita, ainda de maneira muito incipiente, e também do arroz, que ainda não terminou de ser colhido por lá também. Segundo ele, já deveria ter terminado a colheita do arroz, ainda falta cerca de 30% das áreas para ser finalizado o trabalho de campo por lá, mas a questão daquele chove para, está atrasando, então, tanto a colheita do arroz, quanto também a da soja, que ainda tem cerca de 2% da área só colhida. O plantio já foi bastante escalonado justamente pela questão climática. Inclusive, houve uma diminuição de área, segundo o José Roberto, de em torno de 20%, justamente porque foi muito difícil a questão da implantação da lavoura da soja. E agora, então, essa questão da colheita atrasada e também do risco das chuvas de aparecer, então, mofo, doenças fúngicas na soja nesse momento por lá. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.